Olá, galerinha do YouTube! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 2 passos para você parar de comer açúcar. Se você é uma pessoa viciada em açúcar, fica comigo aqui até o final. Para quem não me conhece, meu nome é Viviane Benini, eu sou nutricionista, pós-graduada em nutrição esportiva e nutrição esportiva. Nutrição esportiva e nutrição esportiva, não. Nutrição esportiva e nutrição funcional, e eu trabalho com consultório há mais de 10 anos e também me tornei especialista em grupos de emagrecimento. E sim, o vício de doce é um dos maiores problemas que as pessoas enfrentam para emagrecer. Então, eu vejo isso muito na minha prática clínica, que um dos maiores bloqueios de queima de gordura são os doces, e você vai entender aqui o porquê e como reverter isso. Ó, só porque meu cenário tá bonito hoje, né? Eu tô tentando colocar as rosas aqui, já tentei fazer em pé, sentado, não deu certo, então eu vou deixar ele aqui do ladinho e as rosas vão compartilhar aqui hoje o nosso tema de hoje. Bom, então primeiro vocês têm que entender algumas coisinhas a respeito de nutrição e fisiologia. Vocês têm que entender que todos os alimentos, fontes de carboidratos, eles vão virar açúcar pro teu organismo. Então não são só os doces, a batata doce, que é saudável, o arroz, a mandioca, a batata inglesa, né? Tudo isso vira açúcar no seu organismo, não só os doces, todas as farinhas brancas. E não só isso, fontes concentradas de carboidratos, que é sobre isso que a gente vai falar aqui, são os maiores responsáveis pelo fornecimento de açúcar para o teu organismo. Ou seja, os doces, não só os doces, o mel. Então, portanto, lembrem-se, os alimentos considerados saudáveis também são fontes de açúcar no teu organismo. Refrigerantes, barrinhas de cereais, os próprios cereais, a granola, geleia, biscoito e tapioca são alguns exemplos de alimentos, fontes concentradas de açúcar para o teu organismo. E além de todos esses alimentos, a gente tem também os alimentos ultraprocessados, ou seja, aqueles alimentos que têm adição de açúcar na composição. Então, quando você vai olhar ali na tabelinha nutricional, você consegue ver as quantidades de carboidratos, fibras, e nos ingredientes você consegue perceber a adição de açúcar. Por exemplo, um alimento que é muito comum ser adicionado açúcar, que a gente compra, a gente acha que é saudável, são, por exemplo, os pães integrais. A maioria deles, se você olhar ali na composição, na área de ingredientes, você vai observar que tem adição de açúcar sim, inclusive nesses alimentos. E atenção, alimentos considerados saudáveis também. Eu falei aqui das barrinhas, da granola e dos cereais, mas tem também, por exemplo, o açaí, que é considerado um super alimento, riquíssimo em nutrientes, mas a indústria adiciona aí, por exemplo, açúcar e faz com que esse alimento seja um alimento altamente concentrado em açúcar. Qual que é o impacto na saúde de consumir o excesso desses alimentos? Então isso vai interferir não só no emagrecimento, não só no peso, ok? Mas também na tua saúde, ou seja, esses alimentos consumidos com frequência em excesso, eles predispõem o organismo a desenvolver doenças crônicas como, por exemplo, diabetes mellitus e também doenças do coração. E Vivi, vamos lá, a gente tá falando de vício de açúcar. Por que eu devo evitar o açúcar? Então, principalmente se você acompanha aqui no meu canal, a gente fala não só de saúde, mas também principalmente de emagrecimento. Lembrem-se que quando a gente fala de açúcar, quando a gente fala desses alimentos, a gente fala em estimulação do principal hormônio que estoca gordura no seu organismo, que é a insulina. A insulina é um hormônio muito poderoso em fazer com que você engorde, com que você ganhe gordura. Então, Vivi, fala pra mim, por que nós somos viciados em açúcar? Por que você está falando da insulina? O que isso tem a ver? Então, quando a gente fala aqui em fisiologia, entenda, é fisiológico. O açúcar, ele é energia rápida para todas as células do seu organismo, mas principalmente para o seu cérebro. Então é normal a gente manter uma glicemia estável. E quando a gente tem uma hipoglicemia, uma queda de glicemia no seu organismo, é comum você começar a procurar por alimentos fontes de açúcar, que são todos esses que eu falei aqui. Isso é fisiológico, porque se a gente tem uma queda de açúcar no organismo, a gente tem problemas, ou seja, a gente tem uma hipoglicemia, a gente pode ter sintomas aí de mal-estar, desmaio, tremedeira, queda de rendimento. Então nem a
hiperglicemia nem a hipoglicemia é bom. O que a gente quer é uma estabilidade do açúcar no sangue. E quando você consome fontes de carboidratos, você libera esse hormônio, a insulina. E se você fornece muito carboidrato, você libera muita insulina. E por que isso é ruim? Na presença da insulina, o seu corpo ele entra num estado de bloqueio. Ele bloqueia a queima de gordura. Ele bloqueia a liberação de gordura como fonte de energia para o teu organismo. Então, ou seja, você bloqueia o emagrecimento. Porque você está recebendo energia através dos carboidratos que você está consumindo. Quando você come muito doce ou esses alimentos fonte de açúcar que eu comentei aqui, você tem uma explosão de açúcar no sangue e esse açúcar não pode ficar circulando, é tóxico. E aí o hormônio que vai fazer com que esse açúcar entre na célula é a insulina. Então você come esses alimentos super concentrados em açúcar, você tem aí uma explosão de insulina, um pico de insulina no teu corpo que automaticamente vai bloquear a queima de gordura e esse pico de insulina faz com que o açúcar entre rapidamente na célula. Então, ao mesmo tempo que você tem um pico de glicose no sangue, de açúcar no sangue, um pico de insulina, essa insulina alta vai fazer com que você tenha uma queda de açúcar no sangue. Ou seja, você vai ter um pico de açúcar, uma queda, uma hipo, você procura por mais alimentos, porque você tem uma queda brusca de açúcar no sangue, e aí isso não é normal para o teu organismo, e aí essa abstinência faz com que você procure mais doce, mais açúcar, e você tem um pico novamente, uma queda brusca, e assim, altos e baixos desse açúcar no seu sangue. E é aí que você desenvolve o vício, porque você busca por aquele equilíbrio. E como você não está consumindo os alimentos certos, você vive nesse pico, queda, pico, queda. E muito bem, entendido isso, vamos então aos 2 passos para você bloquear esse ciclo. Por quê? Para você evitar o vício de doces, de açúcar, é só você interromper o ciclo. Simples assim. E o primeiro passo é você incluir na sua primeira refeição do dia alimentos fontes de proteína, gorduras naturais e fibras. Porque esses alimentos não vão dar aquele pico de insulina. Ele vai manter a tua glicemia no teu organismo estável. E quando a tua glicemia está estável, você não tem desejos por mais doces, você não tem uma busca constante por mais alimentos. E essa insulina baixa faz também com que o teu corpo passe a queimar mais gordura, ou seja, a buscar energia proveniente da gordura estocada que você tem no seu organismo. Então a grande dica aí é você colocar esses 3 ingredientes aí, proteínas, gorduras naturais e fibras, e você não colocar fontes de carboidratos concentrados, é você interromper o ciclo, você não colocar farinhas brancas, doces, todos aqueles alimentos que eu já comentei aqui no vídeo. Se você quer um exemplo de uma receitinha que contém todos esses nutrientes, vou deixar aqui, ó, é um pão de frigideira low carb. E o segundo passo é comer até se sentir saciado. Então, uma das coisas que eu observo muito na minha prática clínica, as pessoas que têm compulsão por doce, as pessoas que no final do dia estão chutando balde, é porque elas não comem até se sentirem saciados. Então, não importa. Se você vai comer também uma refeição pobre em carboidratos, mas rica em proteínas, fibras e gorduras naturais, mas você come ali um pouquinho só para enganar o estômago, isso também não vai funcionar. A tendência é que teu corpo vai procurar por mais alimentos, mais energia, e você vai querer doces, carboidratos e vai entrar naquele ciclo novamente. Então a dica aqui é você comer até se sentir saciado, ok? Entendeu? E tem uma dica extra aqui que eu vou deixar pra você, tá? Que vai valer a pena. Mas antes, olha, em comemoração aos nossos mais de 30 mil inscritos aqui no canal, eu fiz uma tatuagenzinha aqui, porque pra quem conhece a minha história, eu sou nutri há mais de 10 anos, mas antes de ser nutri eu fui aeromoça por 10 anos também. Então eu saí da aviação, mas a aviação não sai de mim. E eu vou fazer aqui um acordo com vocês, quando a gente bater 100 mil inscritos aqui no nosso canal, eu vou fazer outra tatu.
ok? Então vamos lá, a minha dica extra é, veja um vídeo que eu vou deixar aqui no final de um cardápio para acelerar o metabolismo, e se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, a gente tem vídeos novos todas as semanas, nas segundas e quartas-feiras. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.